como que é quando você pega uma coisa tão escabrosa com isso que é pedofilia e como você tem o distanciamento, mas também você não pode ficar totalmente descolado da emoção, né? Como que funciona? Então, esse é o pulo do gato, né? Esse é o X da questão. Você não pode deixar com que a emoção te prejudique a sua capacidade de apuração. Mas, por outro lado, a emoção ela traz também uma sintonia com aquilo que está sendo vivido. Então, você não pode jamais se tornar um ser humano frio, incapaz de perceber o sofrimento alheio. Você precisa perceber o sofrimento alheio, mas você não pode permitir que esse sofrimento alheio, isso equivale para as guerras, equivale quando tive que dar a notícia da morte do Ayrton Senna, você não pode permitir que a sua emoção pessoal prejudique a sua capacidade de apurar devidamente as notícias e de fazer o seu trabalho. Eu não concordo com repórteres. Eu não concordo, mas também não condeno, né? Repórteres que começam a chorar durante o exercício da sua função. Eu acho que você é pago e é treinado uma vida inteira, não para não se emocionar. A emoção é bem-vinda, mas para não perder o seu grau de precisão no relato dos acontecimentos. Você precisa relatar com isenção, com imparcialidade, e isso requer controle emocional. É fácil? Não, não é fácil. Eu condeno quem se emociona, quem começa a chorar no meio da matéria. Não condeno. Mas, particularmente, a vida inteira eu me preparei, me treinei para controlar as minhas emoções. Mas já aconteceu de você desabar depois? Você desaba depois. Desaba depois. Dias depois, cai a ficha, e você está ali tomando o seu banho e você cai em profunda, às vezes, depressão, você chora, isso acontece. Mas não no exercício da função ali. Quando você está trabalhando, eu pelo menos sou assim, né? Falando com o assassino, falando com... Quando eu estou no meio da guerra, guerra. A gente já foi, por exemplo, sequestrado pelas Farc na Colômbia, pelo Talibã no Afeganistão. Essa última vez que eu estive agora, acabei de voltei há poucas semanas, a gente foi sequestrado, mas ao mesmo tempo bem tratado durante 8 horas pelo Talibã. E em 96, a gente tinha filmado uma vila que tinha sido dizimada pelo Talibã, porque os moradores tinham dado comida para os inimigos do Talibã, uma vila persa. Sei. E a gente foi interceptado. E na saída, eles fizeram toda a menção, queriam... No meio do caminho, pegaram No meio vocês? do caminho. A gente fez todas as imagens, a vila persa sendo totalmente dizimada, e na saída a gente foi interceptado pelo Talibã, eles fizeram toda a menção que iam nos executar. Era eu e o cinegrafista Sherman Costa. Vocês tinham um tradutor? A gente tinha um tradutor de pastum, eu sabia, mas o fato de eu saber falar algumas palavras em pastum fez com que eu ganhasse uma simpatia e fez com que eu convencesse aqueles guerrilheiros a trazerem o comandante que falava inglês. Aí com o inglês eu pude me comunicar com eles. E aí eu o convenci que a gente tinha se perdido, que não era exatamente verdade, mas a gente acabou até recebendo um banquete deles. Ah, né? É? Mas como que bate em você quando o cara fala a gente vai te executar? Porque olha, eles não falaram vamos executar, mas eles apontaram a arma pra gente. Algumas imagens a gente até conseguiu fazer disso. Eles acharam que vocês estavam fazendo o quê? Eles achavam que a gente tinha filmado toda a vila persa e que a gente fosse americano e que estava tentando exatamente denegrir a imagem do Talibã. Entendi. Entendeu? Então, o fato de saber falar algumas palavras em pastum, misturado com árabe, falei sarrafi brasileiro, rabara nasta, falei, sou jornalista brasileiro, não tem problema. Neymar. Não sou, Neymar na época não, né? Na época, mas eu sempre né? carreguei comigo, porque isso é 96, né? Então, Neymar ainda... 96, quem que era do Brasil famoso? Romário, pô. Romário? Careca. Isso, exatamente, Careca já tinha até agora, era o Romário mesmo. Romário que tinha se consagrado, Romário e Bebeto, né? Que tinham se consagrado 2 anos antes na Copa do Mundo. Mas, enfim... Você carrega umas camisas do Brasil? Eu levo camisa do Brasil e sempre levei comigo também foto do Pelé comigo, entendeu? Pelé, uma vez, quando eu era correspondente em Londres, ele foi me visitar, a gente jogou tênis, ele foi na minha casa, então eu tinha foto com a minha família, a gente passou assim uma tarde memorável e era uma foto muito íntima. E essa foto íntima me abriu muitas portas, fez com Salvou que muita situação de tensão fosse aliviada. Nossa. Entendeu? O Pelé, ele abre portas em todos os lugares. Até hoje, né? Até hoje. Você fala Pelé, é a magia. Eu sou muito grato a ele pelo privilégio de ter feito
grandes entrevistas com ele e por tudo aquilo que ele significa para nós brasileiros no exterior. A história dessa foto, essa é o mesmo período que você falou? Esse é o mesmo período de 96, quando o Talibã tomou o poder. E aí como que é? Inclusive essas fotos aqui foram usadas agora e eles têm muito orgulho dessa época, que foi quando eles tomaram o poder pela primeira vez. O Talibã foi formado em 94, 2 anos depois eles tomaram o poder. Então, essa data, esse tempo da primeira ascensão deles é um momento assim épico para eles. Eles têm muito orgulho disso. Quando você mostrava agora essas fotos serviam para abrir portas e serviram para consertar situações de muita tensão. Porque agora o Talibã voltou ao poder 20 anos depois. A gente acabou de fazer uma série chamada Missão Cabul, que é uma série que cotada para ganhar prêmios e tal. Para você ver aqui como é que é a vida do repórter. Isso aqui já é um rapaz que trabalha comigo, já tentando fazer uma matéria investigativa e sedento por entrar em contato comigo. Fatalmente ele tem que tomar alguma decisão. E a minha vida é assim, a vida inteira tendo que tomar decisões, tendo que construir estratégias para fazer matérias que tragam algum tipo de benefício para a sociedade, né? Mas isso te traz algum tipo de ansiedade? Porque uma decisão errada pode te custar a vida, né? Traz, sim. Nesse caso, Mas também traz assim um sentido de recompensa muito grande quando você consegue ajudar a promover justiça. Nesse caso, por exemplo, dos padres, que você conseguiu trazer justiça, não há dinheiro que pague, né? Tem dinheiro que pague. Ou nesse caso, por exemplo, da ascensão do Talibã, você mostrar que as mulheres foram cerceadas dos seus direitos mais elementares e você ajuda a chamar atenção para a comunidade internacional, você sente que a sua matéria está sendo importante para a promoção